Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Pod Perfeita. Eu sou a Verena Zago e esse programa é patrocinado pela Perfeita Plástica. É uma clínica de estética incrível que está inovando, trazendo a possibilidade de você entender e aprender tudo o que você precisa para se sentir sempre perfeita. Perfeita você é do jeitinho que você tá, mas o que a gente quer é que você tenha informação correta, que você tenha o apoio certo para realmente tomar a decisão de realizar o seu grande sonho com responsabilidade. Esse é o nosso objetivo. E o nosso tema de hoje, aliás, vamos falar sobre envelhecimento, etarismo. Você já ouviu sobre esse assunto? E a gente sabe que tem muitas mulheres que acabam aí deixando de se cuidar, a autoestima fica lá embaixo. Como é que a gente lida com a chegada da idade, com a nossa autoestima e o que a gente pode fazer para melhorar a nossa condição? É possível fazer cirurgia plástica? Quais são os cuidados que eu tenho que ter? É para qualquer mulher, para qualquer pessoa? É exatamente por isso que eu estou recebendo ela, a doutora Poliana. Muito obrigada. Seja bem-vinda, doutora, que é especialista em etarismo, né? Muito obrigada, muito obrigada. Na verdade, é um tema do qual eu sou afeita. Verdade, né? verdade. É um tema do qual eu sou bastante afeita. Eu costumo dizer que todo profissional que trabalha com envelhecimento deveria se interessar e estudar mais o tema. Mas eu acho que, para além de todo profissional, eu acho que toda pessoa que pretende envelhecer, né, bem, ela deveria saber mais sobre o etarismo, até para a gente poder combater, entendendo que todos nós vamos envelhecer, né? Faz parte da vida. As pessoas mais jovens, às vezes, elas não se dão conta de que esse é um tipo de preconceito contra elas mesmas, né? E esse preconceito está cada vez mais evidente, né? Eu sinto muito isso nas redes sociais. Hoje nós temos aí o mercado digital que traz isso de uma maneira muito agressiva. E lidar com isso não é tão simples quanto pareça, por mais que eu esteja preparada. Eu, por exemplo, tenho 50 anos, já entrei nesse processo. E algumas vezes eu me perdi, confesso. Acabei me perdendo também aí no decorrer, mesmo buscando autoconhecimento e etc. Acabei me perdendo. Como é que a gente faz, doutora, para conseguir achar o eixo e, de fato, né, entender que esse é um processo, que faz parte da jornada? Nós estávamos falando sobre jornada, Isso. né? Eu acho que a primeira coisa da gente entender é que o etarismo, ele é um dos preconceitos mais aceitos socialmente. E muitas vezes a gente não percebe que está tendo uma atitude etarista, né? Às vezes em pequenos comentários, nossa, como você está bonita, não parece que você tem essa idade. É verdade. Né? Assim, eu escuto isso, 90% das pessoas que eu encontro falam isso pra mim. Do tipo, eu tenho que parecer o quê? Assim, qual que é a aparência da idade? Qual é o rótulo? Né? Qual é o rótulo Anda com uma da plaquinha idade? Aqui, tenho 50, sou 50 a mais, né? E o etarismo é justamente isso. O etarismo, na verdade, ele não se refere só ao preconceito contra o idoso, contra o envelhecimento. Na verdade, etarismo é a forma como a gente julga, né, como a gente estereotipa, como a gente se comporta em relação à idade. Então, pessoas jovens, às vezes, também são vítimas. É muito novo para determinado emprego, mas isso é muito mais comum conforme a gente envelhece. O termo nasceu para falar do preconceito contra o idoso, né, contra o envelhecimento, contra o velho. E ao longo do tempo ele foi tomando essas outras concepções. Mas, de fato, quem está envelhecendo acaba sendo uma vítima maior desse preconceito. Porque a gente tem uma visão cultural de que a sociedade foi feita para os jovens, né? As oportunidades, o acesso a serviços, o acesso a oportunidades deveria ser dos jovens. E essa é uma mentalidade que precisa mudar, né? A gente vive em um mundo que envelhece. O mundo está envelhecendo. Nós somos um país em franco processo de envelhecimento, com um agravante. Enquanto os países da Europa, eles passaram por esse processo por um século, né? Eles demoraram para passar por esse processo de envelhecimento. A gente está fazendo essa transição em poucas décadas, né? A gente tem uma expectativa de que a partir de 2030 a gente tenha no Brasil mais pessoas com 60 anos ou mais do que pessoas com 15 anos ou menos. É mesmo? Então a gente oficialmente, a partir de 2030,
será um país velho, um país de pessoas idosas, né? Então, a gente tem que modificar a forma como a gente olha para o envelhecimento. E quando eu falo de modificar essa forma, eu acho que é a gente pensar na sociedade que vai nos receber, em que sociedade eu quero envelhecer, como eu quero ser tratada, como eu quero ser cuidada, como eu quero ser olhada. Agora, né? doutora, é fato que existe muito preconceito e a gente acaba enxergando isso, como eu disse, mas eu acho que o preconceito maior é aquele que a gente cria, né, na frente do espelho. Sim. Quais são os malefícios que isso traz psicologicamente, óbvio, e quais são os recursos que a gente pode, quais são as atitudes, para ser mais exata, que a gente pode tomar para não cair nessa cilada? Porque, de fato, não é fácil passar dos 45 e perceber que a sua pele está envelhecendo, que você está mudando e mudando radicalmente. Eu me lembro que teve um momento da minha vida entre os 48, 50 anos, eu tenho 50 hoje, mas cada dia que eu me olhava no espelho tinha uma ruga nova, era tipo, uma vez por dia eu encontrava alguma coisa da pessoa que está envelhecendo. Claro que tinha dias que isso me afetava bastante. Então, quais são as consequências psicológicas e como é que a gente pode melhorar, mudar essa condição? Não é nem melhorar, é mudar. Mudar, porque né? é um processo que a gente vai passar e como é que a gente vai encarar isso de uma forma tranquila? Ó, eu vou te dizer que eu acho que até por a gente estar falando mais dessa questão, mais do envelhecimento, mais de envelhecimento saudável, eu acho que a sociedade tem mudado um pouco o estereótipo que faz do envelhecimento. Mas muitas pessoas envelheceram e estão envelhecendo ainda carregando o estereótipo ruim do envelhecimento, né? E isso impacta as pessoas, principalmente as mulheres. As mulheres são vítimas maiores nesse sentido na sociedade, né? Porque você perder a sua autoimagem, você, né, modificar a forma como você se via, além de tudo, te traz a preocupação de como o outro vai te olhar, né? De como você vai ser aceita, de repente, numa entrevista de emprego, num relacionamento. Não, até com amizades. Um grupo de amigas, a gente tem mais ou menos a mesma faixa etária, nós somos amigas há muitos anos, e uma delas, uma mora fora do país, tinha marcado uma reunião que ela estava vindo para cá. E uma delas disse assim, ai não, gente, eu não vou, porque eu envelheci muito, como é que ela vai me ver agora? Eu estou muito diferente, eu envelheci. Eu fiquei tão chocada com aquilo, porque eu falei, tá, ela também envelheceu, ela também está passando por esse processo. Mas ela falou isso de uma forma tão inconsciente, é assustador até, né? É assustador, mas é isso, assim, a nossa preocupação com o olhar do outro, né? Também influenciado, né, pelo nosso olhar contra nós mesmos. Agora, né, no doutora, sentido de eu estou perdendo minha vitalidade, eu estou perdendo... Assim, é inegável que muitas coisas mudam no processo de envelhecimento. Mas a gente superfatura. A gente superfatura. Sim. Você se olha 3 vezes mais velha do que de fato você... Do que de fato você é. Né? Você sabe que eu tenho uma paciente que recentemente ela operou catarata. E aí ela falou assim para mim, a primeira vez que eu me olhei no espelho, depois da cirurgia, ela falou, eu levei um susto tão grande, ela falou, porque eu não tinha ideia das alterações que o tempo tinha trazido para o meu rosto. Ela falou, eu me olhava, não tinha visão perfeita e ok. Uau. Falou, quando a minha visão melhorou e eu me enxerguei no espelho, né? Ela falou que foi um choque. E aí eu lembrei até de uma poesia da Cecília Meirelles, né? Que é o retrato, que fala disso, né? Eu não tinha esse rosto, né? Eu não tinha essas rugas, enfim. Uma série de alterações. Então, assim, não dá para dizer que a gente não muda. A gente muda, né? A gente muda, é o que você falou, muda a textura da pele, muda a cor dos cabelos, né? Vai ficando com cabelo branco, a sua vitalidade, principalmente para aquelas pessoas que foram sedentárias ao longo da vida, que não fizeram atividade física, muda a capacidade do seu corpo. Você não consegue mais fazer as mesmas coisas que fazia antes. E tudo isso impacta, na verdade, né? Tudo isso te traz um impacto emocional muito grande. Principalmente, né, quando você é uma pessoa extremamente produtiva, ativa, e de repente você se cansa com mais facilidade, você não consegue fazer o que você fazia, você se olha no espelho e não se reconhece. Dá uma frustração. E aí a gente tenta recuperar, resgatar, e aí é que eu acho que mora o perigo, que mora os impactos emocionais mesmo ali, porque
Se você vai tentar fazer o que você fazia 20, 30 anos atrás e não consegue, aí vem a frustração, o peso da idade, a incapacidade. Essas são as sensações que a gente acaba acarretando, né? E carrega essa mochilinha pro resto da vida. Fica com aquele peso e não tem que ser assim, é mudar. É mudar, Muda, é né? mudar a maneira como você vê o seu Exatamente, próprio processo. Né? Assim, envelhecer, que infelizmente ainda é visto como uma coisa ruim na sociedade, se a gente for pensar, é uma dádiva. Né? É um privilégio, dádiva, eu é um sempre digo, privilégio para todos nós. E a gente está tendo hoje, né, uma oportunidade que a humanidade não tinha lá atrás. Se você for olhar a expectativa de vida do brasileiro, década menor. de 40, 50, era em torno de 50 anos menos. Já era um senhorzinho, senhorinha, né? Com 50 anos nessa... Pois é, e hoje a gente está passando dos 70 anos, chegando quase aos 80 anos a nossa expectativa de vida. Hoje um brasileiro que chega aos 80 anos, né, pela tábua do IBGE, tem uma expectativa de vida adicional de quase 10 anos. Então, Quero chegar aos 99. Doutora, acho que eu tenho possibilidade. Acho que hoje em dia... Olhando, olha pra mim, foco, doutora, tem possibilidade? Acho que hoje em dia, cada vez mais a gente tem essa possibilidade. E hoje a gente tem informações de como a gente pode envelhecer bem, que a gente não tinha antes, coisas que a gente não sabia. Então, eu acho que a gente precisa mudar a forma como a gente enxerga e enxergar o processo de envelhecimento como uma oportunidade, inclusive de ter novos caminhos na sua vida, né? Nesse processo de envelhecimento. Então, a gente se apegar só às mudanças do nosso corpo, né? Só à nossa aparência, a gente acaba desvalorizando um processo importante, né? Uhum. Tem pessoas que dependem mais da imagem no seu dia a dia, né? Que acabam... tendo uma relação maior com a imagem, né? E uma cobrança maior, né? E uma cobrança maior, mas a gente deveria mudar o mindset para isso, assim, eu tenho que ter orgulho das minhas rugas, né? Assim, não vergonha. A gente ainda tem uma postura social de vergonha de envelhecer. Eu tenho vergonha de pôr um biquíni, eu tenho vergonha de mostrar o meu corpo, eu tenho vergonha que as pessoas vão ver que eu tô mais flácida, né? A minha musculatura não tem a mesma vitalidade de antes, a minha pele é mais flácida. Por outro lado, hoje a gente vê um movimento, né, de mulheres, inclusive na rede social, se você for procurar, tem vários perfis, né, de mulheres que defendem exatamente isso, assim, a liberdade de envelhecer como você quiser. Que eu acho que é uma nova mudança que a gente está tendo, e eu fico muito feliz em cada vez que cada postagem, cada matéria, para a gente começar a se enxergar mesmo que esse não é um problema só seu, é meu, que já tenho 50, que daqui a pouquinho 51, é de milhares de mulheres, então não é uma questão só sua. E o que a gente traz aqui, que aliás, a Perfeita Plástica é realmente perfeita com esse cuidado, é a possibilidade de você melhorar a tua condição se você não está se sentindo bem. Você está achando que tem muita ruga, que não está legal, seja lá o que for, gente, é não estacionar. Eu sempre digo, não estaciona, procura possibilidades. A Perfeita Plástica te traz essa possibilidade de você conseguir levantar a tua autoestima, se sentir melhor, independente da sua idade. Eu quero fazer uma cirurgia plástica, não é nada disso. Você tem toda uma assessoria, toda uma equipe médica que vai te ajudar, que vai te orientar, independente da sua idade. Mas se você é 50 a mais como eu, e não tá legal, não tá se sentindo bem, eu não tô dizendo que você tem que aparentar 20, 30 anos, não. Fazer o mínimo para se aceitar. Para se sentir bem, na verdade é isso. E você se sentir bem com você mesma, não para dar uma resposta para o outro. Não, exatamente. Não para dar uma resposta para a sociedade. Né? É você fazer aquilo que te faz bem. Hoje em dia, a gente tem uma série de possibilidades do ponto de vista estético para melhorar, e eu não digo não só a aparência, não, melhorar a saúde mesmo da pele, melhorar a condição. Tem algumas condições, né, que, enfim, você faz determinada cirurgia plástica não só pela função estética, mas pela função também de muitas vezes melhorar postura, melhorar a funcionalidade. Mesmo, né? Então, eu acho que isso tem que ser levado em conta, né? Eu acho que a presença de pessoas na mídia, né, advogando pelo envelhecimento, pela aceitação do envelhecimento, é algo que também traz um conforto para quem está passando pelo processo,
né, e sofrendo essas pressões da sociedade para estar sempre jovem. A questão não é estar sempre jovem, a questão é você estar bem com você mesmo. Não tem problema nenhum você querer melhorar uma ruga, você querer, de repente, fazer uma plástica abdominal, quero me sentir melhor no meu biquíni, não tem problema nenhum. Né? Desde que você não esteja fazendo isso para dar uma resposta para o outro. Porque senão não vai resolver. Não vai resolver, isso que eu ia falar. Você vai fazer a abdominoplastia, você vai fazer o seu rosto, você vai fazer, seja lá o que for, se for para o outro, você não vai ficar satisfeita. Nunca. E aí você vai entrar num processo, num looping. De neve, entra né? num looping ali de insatisfação gigantesca. Nunca vai estar bom. E não pode, né? E muitas vezes você faz o procedimento, você se olha no espelho e ainda se vê em falta. Né? E é isso que você falou, assim, às vezes a pessoa está com a imagem dos 20 anos dela, assim, isso não tem que ser meta, né? Quando você vai pensar na meta, né, para você melhorar a sua aparência, é importante a gente ter a meta daquilo que de fato é possível, e você ter uma equipe que possa te informar isso, né, que possa te abraçar. Mas aí é que eu falo processo. Que faz a diferença profissionais, porque tem muita gente que vai procurar no Dr. Google, né? Eu sou contra Dr. Google. E aí é que faz a diferença na Perfeita Plástica, responsabilidades que eles têm em relação a abraçar mesmo o paciente. Porque no desespero, e eu falo até, normalmente, 100% do que eu falo aqui eu trago das minhas experiências. No momento de desespero, que você se olha, não se reconhece porque você envelheceu, se o botequinho ali na esquina oferecer alguma coisa para mim que vai melhorar minha condição, eu sou capaz de aceitar. E não pode, tem que ter a responsabilidade de não estou me sentindo bem, você precisa de profissionais para poder de fato te orientar. Não é assim, né? Não é de baseada, não é vou lá no Google, faço experiência aqui, faço ali. Porque é possível, não tem essa de tenho 50, tenho 60, tenho 70, não vou fazer mais nada e fica ali toda... Não, é atitude e é possível, né, doutora? Sim, é possível. Eu acho que assim, quando a gente está passando pelo processo de envelhecimento, a importância de uma avaliação bem feita, né, ela é essencial. Não só do ponto de vista psíquico, né, mas assim, do ponto de vista psicológico, de saúde mental, de você poder orientar que independente do procedimento, né, do procedimento estético ou de um procedimento cirúrgico, enfim, que manter hábitos saudáveis de vida é fundamental até para manter os resultados, né, do procedimento que você vai fazer. Mas, para além disso, a gente tem que lembrar que esse processo de envelhecimento, ele pode vir acompanhado do desenvolvimento de algumas doenças crônicas, né? E que isso também precisa ser avaliado para que você vá para um procedimento de forma segura, olhado, com todos os seus riscos definidos, com todas as estratégias para cercar esses riscos, né, com as suas doenças controladas, bem controladas. Né, Mas é possível, né? É possível, para que você tenha o procedimento mais seguro possível e consiga atingir o resultado que você espera, né? Agora, doutora, como é que a cirurgia plástica pode contribuir para, especialmente nesse caso de etarismo, né, para o lado de autoestima mesmo, de renovação, de condição psicológica? O quanto ela pode contribuir, na sua opinião? Eu acho que ela pode contribuir no sentido de melhorar a autoestima através da sua autoimagem, né? Se você consegue se olhar no espelho, né, e ver a sua imagem mais próxima daquilo que você considera, né, importante para você. A gente brinca às vezes, né? Eu tô com 45 anos, eu tenho amigas também, jovem, né? Começando a fazer, né, os procedimentos agora, tudo. E às vezes a gente brinca, nossa, mas você tá super bem, né? Assim, vou te falar, mas para ela é importante. Sim, né? Meu primeiro procedimento foi agora, na Perfeita Plástica, que eu fiz o Botox. Eu nunca tinha feito nada, absolutamente nada. Mas porque eu estava bem, eu estava tranquila. Volto a dizer, tinha dia que me incomodava, tinha dia que tá tudo certo, faz parte da minha jornada, da minha história. E aí, com 50 anos, eu resolvi experimentar para ver qual seria. Será que eu vou me sentir melhor? Ou se for para sentir exatamente como eu tô, porque eu gosto do jeito que eu tô. Se eu posso melhorar,
Óbvio que eu vou melhorar, gente. Não existe, né, essa de não quero. Lógico que eu vou melhorar. Mas foi aos 50 anos que eu comecei a fazer os primeiros procedimentos. Fiz o bioestimulador, fiz o Botox e foi lá na Perfeita Plástica. Então, e eles tiveram cuidado em entender o que dava para fazer, como dava para fazer, que para mim é assim, extremamente importante. A responsabilidade não é só do profissional, né? A Perfeita Plástica está de braços abertos, mas o que eu quero que você tenha é consciência que essa responsabilidade parta de você para você procurar profissionais, clínicas especializadas como a Perfeita Plástica, independe do que você vai fazer, que aí sim a gente consegue unir os dois para melhorar a condição do paciente, da pessoa que vai fazer. Não, e acho que você entender seu objetivo, né? Assim, qual é o seu objetivo, né? Na melhora da sua aparência. Não vai nessa de meu objetivo é voltar a ter 20 anos, porque não vai rolar. Isso, se o seu objetivo é para satisfazer um desejo seu, uma vontade sua, ou se você está indo atrás disso porque você se sente sofrendo pressão, né? Do seu trabalho, da sua família, do seu parceiro, de comentários de amigos, enfim, para isso. Então, acho que é importante a gente entender, tem que ser um desejo nosso, né? Com metas possíveis, e aí é importante que você encontre profissionais que te ajudem a desenhar essas metas, né? Porque às vezes as pessoas pensam em coisas irreais ou muitas vezes se submetem a procedimentos que as colocam em risco atrás de uma meta que não é atingível, né, naquele momento da vida, né? E a importância da gente entender a nossa responsabilidade em nos aceitar, né? Eu tenho mulheres que querem tingir o cabelo, e tem mulheres que querem ter o cabelo branco, e tá tudo bem para as duas. Né? Então a gente tem muita crítica de, nossa, mas nessa idade, com esse cabelo comprido, né, tem que cortar. Por quê? Quem regra, disse? Né, da sociedade. Quem falou que você tem que cortar? Por que você precisa fazer isso? Né? Assim, quem te falou que isso é o certo? Né? Não pode usar saia curta. Quem disse? Quem disse? Né? Não, mas a perna já não é mais bonita. Não estou preocupada se minha perna é bonita ou não. Eu estou preocupada em como eu me sinto. Né? Agora, tem mulheres que, olha, não consigo usar saia porque eu tenho varizes, né? Então, é seguro fazer o procedimento? Sim. Tem algum problema de saúde que me impeça? Não. Posso fazer? Posso. Tá tudo bem. Exatamente. Tá tudo bem. Né? Eu acho que o grande problema que envolve o etarismo e que prejudica muito a saúde mental das pessoas que sofrem esse preconceito é essa mania que a sociedade tem, que as pessoas têm, de impor regras para a vida do outro. Né? Pior que impor regras é a gente acreditar nessas regras. E o nosso objetivo aqui, com o nosso Pod Perfeita, um programa que nasceu da Perfeita Plástica exatamente para trazer para você a condição de sair dessa imposição, sair dessa manada, onde todo mundo tá, eu tô indo, que todo mundo fala e faz, eu tô fazendo. Eu volto a dizer, gente, porque para mim isso é muito sério. É sobre você, não é sobre o outro. É como você se sente, é o que você quer, é como você quer. E a Perfeita Plástica, ela traz exatamente essa possibilidade, trazendo a consciência para as pessoas. Porque tem gente que não sabe, inclusive, como é que eu entro nesse processo de envelhecimento, o que é exatamente etarismo, como é que... Sabe que não está se gostando, mas não sabe o que fazer. Exatamente. Então, trazer essa consciência para você se olhar com mais amor, parar de ficar, sabe, se cobrando, se chicoteando. Dá um tempinho para você, não se cobra tanto. Né? Acho que fugir dos estereótipos, exatamente. Né? Assim, a gente tem muitos estereótipos negativos relacionados ao envelhecimento. 100%, então, eu acho que é nesse sentido, viu? Doutora? Acho que a gente tem que fugir desses estereótipos. Mas a gente só consegue fugir quando tem consciência. Exatamente. Se não tem consciência, não consegue. Você acaba caindo na cilada, né? Eu acho que entender cada vez mais, né, que, enfim, a gente tem responsabilidade também sobre a nossa saúde. Então, eu tenho coisas ao longo da minha vida que eu posso fazer para envelhecer bem, para envelhecer melhor, para envelhecer com mais saúde, que contribuem também para a forma como eu me vejo. Boa, né? Aliás, doutora, quais são os principais aspectos que o paciente deve considerar mesmo para tomar uma decisão de fazer uma cirurgia plástica, de buscar uma cirurgia plástica nesse momento, nesse processo de envelhecimento? Bom, importante, né? Eu acho que a primeira coisa é a questão do incômodo, né? Eu tenho uma coisa em mim que eu gostaria de melhorar.
Tá. Né? Quero melhorar determinado aspecto, né, da minha aparência. Seja a minha variz, seja alguma coisa facial, seja, enfim, alguma parte do corpo que está me incomodando naquele momento. Eu acho que a gente tem que pensar nisso. Está me incomodando ou eu estou pensando nisso porque eu quero agradar alguém? Não, está me incomodando. Então, tá. Que eu preciso fazer, né? Tem algumas situações em que a gente vai precisar melhorar algumas condições de saúde antes, né? Iniciar uma atividade física, né? Ou seja, tudo possível, tudo alcançável, né? Nada impossível. Mas vai dar muito trabalho. Às vezes, dependendo do procedimento para melhorar resultado, né? É importante que eu já comece antes da cirurgia uma reeducação alimentar, por exemplo, né? Comece a atividade física. E reeducação alimentar é importante a gente dizer que não é dieta, tá? É aprender a comer de uma forma saudável. Isso, exatamente. Né? Minimamente, as pessoas perguntam o que é comer saudável, né? Eu acho que minimamente a gente tem que fugir de industrializado, né? Fugir de embutidos, dos alimentos ultraprocessados. Então, alimento ultraprocessado, né, é todo aquele alimento que foi bastante modificado pela indústria. Né? Então, a gente costuma dizer que a gente precisa descascar mais e abrir menos. Né? Assim, então, a gente tem em mente que a gente tem que dar preferência para os alimentos o mais natural possível, né? Diminuir o consumo, né? Não precisa parar de comer carne, mas hoje a gente sabe que prejudica algumas coisas na nossa saúde. Então, diminui o consumo de carne vermelha ao longo da semana, dá preferência a frutas, vegetais, proteína, né, vegetal na dieta. Então, os alimentos mais naturais possíveis, aquilo que a gente cozinhar de verdade. Né? Então, isso é preferencial. Não ter gordura, diminuir consumo de açúcar, né, que hoje também a gente sabe que é bastante prejudicial nesse processo. Então, são coisas básicas aí para a reeducação alimentar. Uma outra coisa importante, né, que a gente precisa pensar, que a gente precisa olhar no envelhecimento, é a presença de comorbidades. O que são comorbidades? De outros problemas de saúde concomitantes. Se eu tenho pressão alta, se eu tenho diabetes, se eu tenho algum problema pulmonar, se eu tenho algum problema articular que pode me atrapalhar, né, numa reabilitação, enfim, uma série de coisas que é importante a gente olhar, pelo fato de serem condições mais comuns conforme a gente envelhece, e a gente deixar todas essas condições o mais compensadas possíveis antes do procedimento. Né? Então, minha pressão tem que estar controlada, meu diabetes tem que estar controlado. Não é que eu não posso fazer, porque eu tenho uma comorbidade. Eu posso fazer. Eu vou cuidar, vou controlar. Tá? Então, acho que isso são coisas importantes. Eu acho que uma avaliação psicológica, né, deveria ser algo fundamental. Boa. Eu acho que nem toda pessoa que vai fazer, né, um procedimento estético, ela se submete a isso, né? Nem todo lugar pede, mas eu acho que é algo importante. Na Perfeita Plástica, eles fazem questão desse acompanhamento com terapeuta, psicólogo. Todos os procedimentos, pelo menos 90% dos entrevistados que já passaram por aqui, que são médicos da Perfeita Plástica, fazem questão desse acompanhamento. Porque a gente está ali... será que você está preparada para essa mudança? Exatamente. E se essa mudança não for de acordo com aquilo que você imaginava, como eu disse aqui, você tem 50, 60 e quer voltar a 20 anos e não chega aos 20, óbvio, né? Então, entender todo esse processo, eu acho que é fundamental também, viu, Eu acho que tudo isso precisa ser visto antes, né? Trabalhar, né, nessa avaliação. Quais são as expectativas? O que você espera do procedimento? Isso é fundamental. Como você espera que ele possa melhorar a sua vida? Como você lidaria com possíveis complicações? Porque, enfim, pode acontecer em qualquer procedimento de qualquer natureza, por mais simples que seja. Como que você pode ser acolhida, né, num momento de recuperação, como que é o seu suporte, o seu entorno, né, como que outras pessoas podem te ajudar, e tentar entender essa questão do desejo próprio, do desejo do outro. Qual é a sua motivação, né, para estar fazendo esse procedimento?
né? Qual é o seu engajamento, porque não é só fazer a cirurgia, acabou. Existe um pós-operatório, existe uma série de coisas que você precisa aderir para que esse procedimento seja adequado, né? Existe o manter os seus cuidados gerais com a saúde depois. Então, como é que é esse seu engajamento? Você vai conseguir manter isso depois? Né? Ou é a febre do momento, eu quero fazer, não vamos, mas e o depois? É a história que eu falei, né? Como é que vai ser o depois? Quero agora, não me reconheço, vai em qualquer lugar, não tem todo esse preparo, não tem todo esse cuidado, e aí a possibilidade de dar ruim, gente, é grande. E não precisa ser assim, não tem que ser assim, né? Por isso, a responsabilidade principal e inicial é sua, de realmente procurar profissionais especializados, e a gente está aqui com a Perfeita Plástica exatamente para te orientar, acima de tudo, independente de você escolher de ir na Perfeita ou não, tá? Não é sobre isso. É sobre você entender qual é o tamanho da sua responsabilidade, quais são as atitudes que você vai ter que tomar e quais são os profissionais que você precisa para poder te apoiar e ter o resultado minimamente do jeito que você quer. Eu acho que uma das coisas mais importantes quando a gente fala, né, dessas questões relacionadas ao envelhecimento e da cobrança externa, né, da cobrança gerada pelo preconceito, da imagem do envelhecimento e tudo mais, é que a gente pode cair mesmo nessa cilada de fazer as coisas sem uma avaliação correta e aí esquecer todos os aspectos que envolvem o processo de envelhecimento. Eu acho que a primeira coisa, assim, as pessoas não envelhecem da mesma forma. Né? Duas pessoas com a mesma idade cronológica, elas podem ser completamente diferentes em aparência, em capacidade física, em condição de saúde, né? Então, quando você vai avaliar uma pessoa depois dos 60 anos, enfim, depois de uma determinada idade, para qualquer procedimento, a sua responsabilidade em avaliação de saúde geral é muito maior. Não que ela não exista na pessoa mais jovem, mas é porque é menos comum que essa pessoa jovem tenha outros adoecimentos, né? Tenha problemas de saúde que precisem ser olhados de uma maneira diferente. Entendi. Né? E às vezes na pressa de fazer o procedimento, você não faz o básico, que é o que eu estava dizendo antes, compensar as doenças crônicas, deixar a pessoa na melhor condição cirúrgica possível, né, para que ela tenha um procedimento de sucesso, não só do ponto de vista de resultado estético, mas também do ponto de vista de diminuir chance de complicação. Né? E, doutora, o pós-operatório, além dos cuidados que a gente sabe que tem que ter, né, com a cirurgia, o procedimento que você escolheu, neste momento, exatamente porque a gente está falando de um processo de envelhecimento, a maioria das pessoas que eu converso, que procuram ou que tem vontade ou que já fizeram, imaginam realmente sair tipo Angelina Jolie, né, 20 anos, 30 anos mais jovens. Então, eu acho que é quase que necessário um acompanhamento psicológico depois. Sim, também. Sim, acho importante. Porque, de qualquer forma, pouco ou muito, existe uma mudança. E nem sempre a gente consegue lidar e se reconhecer de novo no espelho. Ah, mas essa mudança não foi do jeito que eu gostaria, eu queria que fosse mais ou menos, enfim. Como é que a gente deve proceder no pós-operatório, especialmente para quem busca cirurgia plástica por uma questão de envelhecimento depois? É essencial que tenha um acompanhamento psicológico? Eu acho importante, tá? Não sei se te dizer se seria essencial. Okay. Na minha opinião, sim, pessoal, eu acho que sim. Eu acho que é algo importante, sim, tá? Porque por mais que a gente trabalhe as expectativas prévias, é o que você disse, assim, o procedimento, às vezes, não atinge totalmente a sua expectativa, principalmente quando a sua expectativa é de recuperar algo que talvez não seja mais possível, né? Por todas essas mudanças que o nosso corpo sofre. O nosso corpo muda mesmo, né? Então, eu acho importante que tenha esse acompanhamento. Uma outra coisa que é comum acontecer conforme a gente envelhece é que o nosso processo de recuperação ele é mais lento. Ele não é tão rápido quanto o processo de recuperação de uma pessoa mais jovem. Né? Então, às vezes, isso pode angustiar a pessoa nesse processo. E é importante ela entender que isso é normal. Faz parte do processo. Demora um pouco mais mesmo, né? Para recuperar... o turgor da pele, né? Às vezes para tirar, porque assim, num pós-operatório é comum, você pode ter hematoma, pode ter manchas, pode ter alguns edemas, e isso leva um tempo, né, para o seu corpo absorver, enfim, e para que você
vá recuperando, vá chegando perto daquilo que você tinha imaginado no pós, né? Então, acho que essas são coisas importantes. Eu acho que é importantíssimo que a gente dê essa informação antes do procedimento, né? De dizer que, olha, a gente pode ter um tempo um pouco maior de recuperação, né? A gente precisa ter paciência. Dizer aquilo que a gente espera para que a pessoa também esteja preparada para isso, mas às vezes angustia mesmo esse processo, né? E acho que é importante isso ser acompanhado. E eu acho que a questão da expectativa mesmo, muitas vezes, né? Principalmente quando você tem como alvo o que você era há 20, 30 anos atrás. Não queria voltar, não vai gente. ser isso. Não, né? de verdade, eu me olho com 20 anos. Agora eu não me reconheço com 20 quando eu olho as minhas fotos. E que bom, porque eu não tenho a menor vontade de... Claro, a pele, colágeno berrava, né? Com 20 anos, o nosso colágeno, ele grita, reluz. Né? Era legal? Foi legal, mas eu vivi aquele momento e eu tô numa fase da minha vida que eu quero viver agora os meus 50. Né, os meus 50 com as minhas marcas, se eu posso melhorar, como eu disse para vocês, não é que eu não faço, pelo contrário, eu vou sempre buscar alternativa para me sentir bem, me sentir bonita. Mas eu não gostaria de voltar aos meus 20, não. Mas você é uma mulher muito decidida, né? Porque muita gente tem problema com a idade, né? O nosso diretor está dizendo que eu sou uma mulher muito decidida. Que a maioria das pessoas tem problema com a idade. Olha, Wagner, eu quero acreditar de verdade, doutora, que talvez no meu universo eu enxergue isso, não seja dessa forma, mas eu quero acreditar que isso está mudando, que as mulheres estão conseguindo se enxergar 50 a mais, com mais qualidade de vida, com uma alimentação mais cuidadosa, né? Eu me lembro que a minha avó, por exemplo, com 50 anos, ela aparentava ter muito mais do que ela tinha. E a alimentação não era como... Tudo bem que a alimentação era mais tranquila alguns anos atrás, né? Mas não tinha esses cuidados. Haja visto que duravam... As pessoas tinham... A pele parecia mais envelhecida, não se tinha cuidado em relação ao sol. Então, hoje eu enxergo que as mulheres... o ser humano, de modo geral, homens e mulheres... estão com um cuidado um pouquinho maior. Talvez no meu universo, não sei. Acho que não, assim, eu acho que tem alguns aspectos. Eu acho que o primeiro deles é que a gente realmente está envelhecendo de uma forma diferente. Né, assim, o processo de envelhecer... Não é que o processo mudou, eu acho... Não é que a gente está demorando mais ou demorando menos, A gente né? tem condições melhores de saúde hoje que a gente não tinha antes. A gente tem tratamentos melhores para uma série de condições que diminuíam o nosso tempo de vida que a gente não tinha antes. Minha avó trabalhava na roça, coitada, era aquele solão todo. A avó trabalhou com o vô na roça. Isso. Então, a pele acabou envelhecendo muito, acho que pelo excesso de sol também. A gente tem mais consciência de processos de envelhecimento normal e a gente está mais ativo na sociedade. Boa. Porque antigamente as pessoas paravam de trabalhar muito cedo, elas eram consideradas... elas eram excluídas da sociedade, né? Assim, da participação social muito cedo. E hoje em dia, cada vez mais, você tem pessoas com cada vez mais idade que continuam trabalhando, que continuam exercendo suas funções, que estão fazendo novas formações, que estão aprendendo coisas novas. Então, eu acho que a gente também está mudando a forma como a gente olha para o envelhecimento. E isso, do ponto de vista psíquico, é muito importante. A gente estava falando da questão do acompanhamento psicológico. Eu acho que uma das coisas que fazem diferença para você se aceitar mais nesse processo de envelhecimento e que eu vejo as pessoas fazendo cada vez mais é valorizar a sua história. Boa. Né? Você valorizar... tudo que você construiu ao longo da sua vida, tudo o que você fez, porque não é que isso vai fazer com que a sua preocupação com a aparência seja menor, e nem precisa ser. Não, exatamente. Na verdade, tá tudo bem você se preocupar com a sua estética, tá tudo bem você se preocupar com a sua aparência. O que não tá bem é isso passar a ser a coisa mais importante da sua vida para dar uma resposta para a sociedade. Né? Isso não tá bem. Agora, você... se cuidar, você querer estar mais bonita, você querer cuidar da sua pele, você querer corrigir algo que você acha que não está legal e que pode melhorar. E é tão bacana a gente ter essa possibilidade hoje, né? De, por exemplo, alguns anos atrás fazer uma cirurgia plástica quem era 60 a mais era quase que impossível.
né? E hoje a gente tem essa possibilidade. Você tem procedimentos mais seguros, você tem procedimentos Exatamente. minimamente invasivos, você tem, né, procedimentos menores com resultados melhores do que... Porque a cirurgia plástica também evoluiu, né? A passagem do tempo foi para tudo, né? Inclusive, os avanços da medicina, de uma forma geral, que permitiram com que a gente vivesse mais... Eles também aconteceram na área de estética e na cirurgia plástica. A gente tem possibilidades de tratamento estéticos hoje que a gente não tinha antes, né? E que são tratamentos que não melhoram só a aparência, melhoram saúde também. Melhoram circulação venosa, melhoram retorno, né, de vasos linfáticos, melhoram inchaços, por exemplo. Aliás, eu preciso até comentar, né? Eu sempre vou lá na Perfeita Plástica, até pra gente bater papo, falar sobre pauta. E eu tava na recepção aguardando e tinha uma senhora sentadinha ali, esperando, aguardando também. E de repente ela levantou e aí eu não tinha visto, eu vi que ela estava com, como é que é o nome daquela, dreno, né? O dreno, um dreninho aqui. De colostomia? Não, era um dreno mesmo, dreno que ela tinha mesmo. acabado de fazer uma abdominoplastia. Falei, e o cabelinho todo branco, a cabecinha toda branca, eu falei, caramba, me deu um orgulho, sabe? Dela tá querendo se cuidar e não tá escondendo a idade dela, porque senão ela teria o cabelo tingido, fato. Eu fiz a leitura dela naquele momento de, estou me melhorando pra mim, gosto do meu cabelo branco. E ela foi lá, e eu só percebi que ela tinha feito a cirurgia, exatamente, não tenho a menor ideia de... Então, cara, é tão satisfatório entender, e especialmente que a Perfeita Plástica tá ali para poder acolher, te orientar, te ajudar nesse processo. Eu saí de lá toda feliz, como se eu conhecesse, fosse minha amiga, minha paz. Tem pergunta? Tem pergunta. Então vamos à pergunta. Estão querendo saber o seguinte, se é realmente fundamental o check-up com frequência, qual a importância de fazer check-up de forma frequente? Eu acho importantíssimo, tá? Independente se você vai fazer a sua cirurgia plástica ou não, sim. Né? A gente tem que ter em mente que o processo de envelhecimento não é que adoecer é normal, não é normal adoecer, tá? Conforme a gente envelhece. No envelhecimento normal a gente não adoece. Mas a gente tem que ter em mente que o envelhecimento nos coloca em risco de desenvolver problemas de saúde, diversos, tá? Doenças crônicas diversas. O risco é maior, é isso? É maior. Doutora? E, além disso, eu tenho, dentre essas doenças crônicas, eu tenho pressão alta, diabetes, eu tenho câncer, né? Boa. Eu tenho doenças que elas são preveníveis, eu posso prevenir, e, para além disso, eu tenho doenças onde eu posso fazer o que a gente chama de diagnóstico precoce, né? E quando eu faço o diagnóstico precoce de uma doença, eu trato ela numa fase curável. Então, fazer os nossos check-ups anuais, a gente tem uma série de recomendações, né, de exames que são anuais, de exames que são bianuais. A partir dos 50 anos, de quanto em quanto tempo? Uma vez por ano é o suficiente ou a cada 6 meses? Não, acho que uma vez por ano é suficiente. Não tem necessidade de ser a cada 6 meses, a não ser que você tenha alguma patologia que você precise de um controle mais regular. E aí, às vezes, 3 em 3 meses, 2 em 2 meses, vai depender do seu problema de saúde. Okay. Mas, assim, você é uma pessoa saudável, está envelhecendo de forma saudável. Eu preciso contar uma coisa. Quando eu tava com 48 para 49, eu ficava pensando, meu Deus, quando eu fizer 50, a cada 6 meses eu tenho que fazer exame. Cada 6 meses eu vou ter que fazer check-up. Olha que neura, né? Porque eu sei que a gente fica muito mais suscetível a qualquer tipo de problema. E eu não tenho pressão alta, não tenho nada, mas a minha mãe tinha, minha tia tem pressão alta. Eu fico, não, a cada 6 meses, não, gente, é uma vez por ano. Tá, obrigada, doutora, me ajudou, me tirou um peso, que aliás eu já fiz esse ano. Tava pronta para fazer, porque bateu os 6 meses, tá tudo certo, então só o ano que vem. Eu acho que mais importante do que isso, assim, do que você pensar nos exames, é você pensar no que você pode fazer por você. Inclusive do ponto de vista estético, né? Porque assim, quem faz atividade física tem uma pele melhor, tem uma musculatura melhor, tem... uma disposição maior. Se você não fuma ou se você está fumando e abandona o cigarro, além de você prevenir problemas sérios de saúde, você também melhora a sua pele, você também melhora a sua disposição. Então, assim, a gente não para pensar nisso, né? No assim, contexto geral, no contexto geral, assim, cuidar da nossa aparência não é só o procedimento é importante. E, mas obviamente, acho que é uma consequência, né? É uma consequência. E, obviamente, que o resultado do procedimento também vai ser muito melhor em quem se cuida, né? Sem dúvida. O resultado em quem não se cuida, com o passar do tempo, você vai voltar a sofrer da mesma questão que fez você fazer o procedimento, se você não se cuidar depois,
Né? Então, Que tem isso que é ter uma essa outra, consciência. isso é uma outra coisa que na avaliação psicológica a gente pode ver no engajamento. Assim, qual é o engajamento de você manter esse resultado do que você ganhou. Vai segurar no peito, minha amiga, meu amigo, depois de estar linda, maravilhosa ou não? Temos pergunta, Wagner? Tem sim. Estão perguntando se quebra-cabeça, leitura, aprendizado de novas habilidades ou jogos mentais Ai, boa. Pode ajudar no envelhecimento mais saudável. Mas ajudar no sentido, vou até complementar, posso complementar? Claro. Ajudar no sentido de atividade diária, atividades diárias comuns. Eu não sei a partir de quanto tempo, se é real a possibilidade da gente perdendo a memória. A mobilidade, eu acredito que sim, mas a memória, a parte cognitiva... isso que o Wagner falou, vai ajudar nesse sentido? Vamos aproveitar que a gente está aí no mês de prevenção do Alzheimer, no mês onde a gente fala, né, que vai ter o Dia Mundial do Alzheimer amanhã, inclusive, né, no dia 21 de setembro. Então, acho que algumas coisas importantes, tá? Estimular a memória, ela é importante, sim, ao longo da vida, para que a gente possa manter uma saúde cognitiva melhor. E como eu estimulo a memória? Na verdade, a gente deveria pensar nisso desde a infância. Por que eu estou dizendo isso? Porque baixa escolaridade, ela é um fator de risco para demências, tá? Então, você estimular a memória ao longo da vida. O que é estimular a memória? Aprender novas atividades, novas habilidades, você executar esses desafios, né, que o Wagner falou, enfim, os jogos, tem bastante trabalho agora que fala, né, desses quebra-cabeças virtuais, de desafios, né, de coisas que te desafiam. Sudoku, por exemplo, muitas pessoas fazem. Então, essas atividades que fazem com que você estimule a sua cognição e crie novas vias cognitivas, né, novas conexões, né, cerebrais dos seus neurônios, elas ajudam a prevenir, sim. Aprender um instrumento musical, aprender uma língua nova. Então, não precisa necessariamente ser os joguinhos, mas você adquirir um novo conhecimento, uma nova habilidade. Tá? Então, uma isso amiga minha fundamental. entrou até na dança de salão. É uma atividade e o desafio para ela, que sempre se achou, não leva o jeito para coisa, ela está na dança de salão, virou uma outra mulher. É uma habilidade, é uma habilidade. Você tem que treinar uma habilidade nova, você tem que treinar. A gente não pensa nisso, mas para eu fazer os passos, eu tenho que usar minha função executiva, né? É uma delícia. Eu tenho que planejar o que eu vou fazer, pensar para poder fazer. Exatamente. Então, isso também é um estímulo cognitivo. É você que está tentando escrever com a esquerda. Você está fazendo um estímulo cognitivo. Antes de começar aqui o nosso podcast, a gente estava conversando e eu disse que eu fico tentando escrever com a mão esquerda para treinar mesmo meu cérebro. Fico fazendo bolinha, tipo primário, gente. Mas eu tô evoluindo, tá? Minha letra tá ficando bonitinha. Já tô fechando o círculo ali, ó. Ou seja, isso é sinal de que eu tô treinando já o meu cérebro daqui 10 anos. Você tá treinando. Mas eu acho tão importante a gente falar isso, né? Eu tô levando pro lado da brincadeira porque ele fofocou o que eu comentei aqui, mas no fundo, todas as ações, nem todas, ok, não vou dizer que eu sou 100% responsável em relação às minhas ações, mas tudo que eu faço hoje, eu penso daqui 5 anos, daqui 10 anos. Eu acho que quando a gente chega dos 45 para frente, 50 a mais, a gente tem que começar a pensar a médio e longo prazo. Como é que eu quero estar, e tudo que eu faço hoje, a minha alimentação, quando eu vou para a minha atividade física, que aliás é considerada muito chata por várias pessoas, quando você pensa no hoje. Porque as pessoas que acham que é muito chato fazer atividade física é porque querem ir para a academia e sair de lá com o corpo sarado, querem resultados rápidos. Não é assim, nunca foi e nem nunca vai ser. Mas quando você começa a pensar a médio e longo prazo, como é que eu quero estar daqui 5 anos, com 55 anos? Como é que eu quero estar com 60 anos? Eu quero conseguir brincar com a minha neta, que a minha neta tem 7 meses. Eu quero conseguir levantar a minha neta no colo. Pentear o cabelo sozinha. Pentear o cabelo, né? Pequenas ações. Me trocar sozinha. Você sabe que esses dias, né, já dando aí um spoiler, a gente entrevistou, né, uma pessoa que começou a fazer balé aos 60 anos. Ai, que maravilhosa! Fantástico. E assim, e ela estava falando justamente dessas questões, que além da autoestima dela ter melhorado, eu fui capaz de fazer, eu consegui aprender, meu corpo está melhorando, minha saúde está melhorando, eu estou me sentindo melhor. Ela falou, eu consigo agachar
para olhar o preço das coisas na gôndola lá embaixo do supermercado e eu consigo levantar sem precisar me apoiar no chão. E, ó, é uma pequena Gente, coisa é que a gente não se fantástico. atenta enquanto está fazendo. Enquanto você tem essa mobilidade, você não dá importância. Mas a gente tem que pensar nessa mobilidade daqui 5 anos, daqui 10 anos. É por isso que as suas ações de hoje vão refletir muito a médio e longo prazo. Você mantém sua funcionalidade, você mantém a sua capacidade de funcionar de forma independente na sua vida, no seu processo de envelhecimento, sem depender de outras pessoas. Ô, gente, Isso eu é com 60 eu não fantástico. quero ninguém segurando minha mão para eu subir e descer a escada não, tá? Nem com 70. Você como, além de diretor, é meu amigo, daqui 20 anos a gente vai estar ainda ali bem velhinhos, mas subindo e descendo escada, filho. Quem dando a mão pra E eu não vou dar a mão pra ninguém, nem quero a mão de ninguém. Eu quero estar sozinha nessa, subir e descer a escada, até porque a Perfeita Plástica vai estar comigo. Então, além de tudo, ainda vou estar linda, tá? Então, é isso que eu falo. Você cuidou da sua saúde, né, ao longo da vida, fez a sua atividade física, está independente e vai cuidar da sua aparência, daquilo que você acha que você precisa cuidar. É isso. E não de que o preconceito de alguém fez você sentir necessidade de cuidar. Não, você. Você foi cuidar de algo que você achou que precisava melhorar, né? E isso faz parte também da sua independência. Eu acho que a autoestima da gente, ela não está relacionada só à nossa aparência, mas ela está relacionada às nossas capacidades. Boa. E ela está relacionada da forma como eu me vejo e daquilo que eu considero que é importante em mim. Né? Não é só a minha aparência que é importante, né? Os meus valores são importantes, a maneira como eu me coloco, né, na sociedade, tudo que eu contribuí, tudo que eu construí, né? Então, acho que tudo isso é importante. Mas se a gente for pensar do ponto de vista estético também, cuidar da saúde de uma forma global, eu vou fazer minha atividade física e é isso. Assim, quando você vai fazer atividade física, você tem que pensar que é o seu momento de cuidado com você mesmo. Você está fazendo aquilo para você. É um presente que você está se dando para que você possa envelhecer bem, envelhecer com mais saúde, com uma menor possibilidade de desenvolver doenças que possam atrapalhar a sua saúde, com uma maior possibilidade de manter sua independência e, além disso, faz bem para sua aparência, porque esteticamente a atividade física também te melhora. E se você não consegue essa movimentação por você por você, então arrume um motivo. Como eu disse aqui, daqui 5, 10 anos eu quero estar conseguindo pegar minha neta, eu quero sentar no chão para a gente poder brincar. Talvez se a minha neta não estivesse por aqui nesse momento, eu não seria tão motivada. Eu não sei, mas eu encontrei o meu porquê. Então, se você não consegue por você mesmo, encontre o teu porquê, comece a se movimentar de fato, busque ajuda. Como a Perfeita Plástica está sempre pronta para poder te ajudar, para poder te esclarecer, te orientar, te trazer para o caminho mesmo. E aí sim começa a sua jornada. Eu acho que é bem importante a gente ter esse porquê, esse motivo, né? Você sabe que quando eu pedi para o instrutor da academia montar o meu treino, ele falou, qual é o seu objetivo? Eu falei, o meu objetivo é ir no banheiro sozinha. Boa. O meu objetivo é me trocar sozinha, tomar meu banho sozinha, é conseguir ir nos lugares que eu quero sozinha. Gente, isso quando eu envelhecer. Talvez porque eu seja geriatra, né? E aí a gente vivencia muito a rotina de pessoas que perderam a sua independência nos processos de adoecimento, né? Que são mais comuns no envelhecimento. Então, assim, eu falei, é isso que eu quero. Eu quero ficar independente, funcional, eu quero pentear meu cabelo sozinha, né? É isso, eu quero continuar independente, eu quero poder cuidar de mim, né? Então, quando eu tiver lá os meus 80 anos, né? Quiçá os 90, não sei, né? A gente não sabe. Eu vou até os 99, então, 100. É pensar no que eu quero no meu processo de envelhecimento. Eu quero estar bem. Eu falei para ele, eu já passei da fase de querer estar sarada, entendeu? Não é isso que eu quero estar funcional. Funcional. Verena, Oi. tem um assunto que ela citou que eu acho que é bastante pertinente, porque existe muito preconceito de procurar, especialmente um psicólogo. Tem muita gente que tem na cabeça, pô, vou procurar um psicólogo porque eu não estou bem de cabeça. E não é isso, né? Não. É importante falar isso, porque existe muito bloqueio. Eu acho que para além da questão, você pode procurar porque você não está bem, acho que é importante que você procure quando você não está bem, mas eu acho que para além disso tem a questão do autoconhecimento, tem essa questão de eu reconhecer o que é meu e o que é do outro, eu não preciso assumir o que não é meu. Né? Então, mas como é que eu reconheço isso? Às vezes no dia a dia, na rotina, você não reconhece. Você tem um profissional, né, que cuida da saúde mental, que pode te ajudar a entender,
Aquilo que realmente é seu, que te incomoda, que te ajude a se autoconhecer. Autoconhecimento é uma coisa valiosa, poderosa. Sem dúvida. Né? Te dá poder na vida, em todos os aspectos. Em casa, no trabalho, melhora os seus relacionamentos, né? Te ajuda a colocar os limites e de uma maneira tranquila, sem culpa. Né? Ajuda você a se respeitar. Ajuda na atitude. Na atitude. Quanto mais eu me conheço, mais eu sei quem eu sou, mais atitude eu tenho em relação àquilo que eu quero e que eu não quero. Aquilo que de fato vai fazer a diferença para mim, não para o outro. Então, o autoconhecimento para mim é fundamental e eu tive que passar por esse processo, por essa jornada, para hoje me olhar com 50 anos e entender que está tudo bem. Que eu não quero voltar a ser a menininha de 20 anos, com aquele colágeno que brilhava, como eu brinquei aqui, mas sim assumir o meu papel, a minha história, a minha trajetória em todo esse período. Eu acho isso muito valioso e acho essencial você ter um profissional para te ajudar nessa jornada, nesse processo, se você tem dificuldade em realmente entender quem é você, né, doutora? Sim, assim, eu me conheço, eu me respeito, eu me valorizo, acho que é isso, assim, independente de aparência, independente de procedimento ou não, independente de qualquer coisa. E aí tudo bem depois eu ir buscar aquilo que eu quero para me ver como eu gostaria, né? Não tem problema nenhum, acho que a gente às vezes coloca muito... porque envelheceu, vai fazer um procedimento porque quer ficar jovem. Eu não quero ficar jovem, eu quero me sentir bem comigo mesma. Exatamente, né? Assim, não tem problema nenhum. Qualquer pessoa em qualquer idade pode procurar algo para se sentir melhor com você mesma, desde que isso seja legítimo, desde que esteja dentro daquilo real que você esteja fazendo para você, não para o outro, e desde que você descarte a possibilidade de algum transtorno psíquico que esteja fazendo com que você tenha uma alteração patológica, doentia da sua autoimagem. É isso. Então, eu acho que é isso. E aí... você descartou que isso é patológico, né? Que é uma autoimagem modificada, é uma doença psiquiátrica ou psicológica que está te levando a ter uma distorção da sua imagem, você descartou que é isso, tá tudo bem qualquer pessoa querer fazer o procedimento, não importa que ela envelheceu. Ela tem esse direito como qualquer outra pessoa. Você sabe que tem eu sempre escuto isso, especialmente nas minhas redes sociais, eu leio muito das pessoas falarem, mas... você não aparenta ter 50 anos, e como você trabalha na TV, é porque você tem dinheiro, eu não tenho possibilidade. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A minha condição financeira não interfere na minha condição emocional e de vontade de viver. E eu acho que o mais valioso de tudo que eu tenho é a vontade de viver. São os meus porquês. Então, independe da sua condição financeira, independe do que você está vivendo agora. Eu quero te dizer que é extremamente possível você mudar tudo isso a partir da vontade que você tem de viver mais 10, mais 20, mais 30. Eu disse e repito, eu quero chegar de verdade nos 99, nos 100. Eu quero ver a minha bisneta, eu quero ver a filha da minha neta. Independe de quanto eu tenho no bolso, é quem eu sou na essência. E eu acho que isso faz toda a diferença para que a gente possa envelhecer com mais carinho, com mais amor próprio. Inclusive, propósito é um dos pilares, né, da longevidade, é um dos 9 pilares. Né? E a gente tem vários, dentre os pilares da longevidade, a gente tem vários que tem a ver com saúde mental, né? Que é propósito, relacionamentos, então você... ter relações significativas, seja ela de um parceiro amoroso, seja de amigos, seja de familiares, mas você ter relações, né, que te alimentam, você cuidar fazer gerenciamento de estresse, né, então você fazer gerenciamento de condições, né, que possam te levar a estresse excessivo e sono adequado. Então são coisas que estão relacionadas à saúde mental e que estão relacionadas a uma maior possibilidade de uma longevidade saudável. Então, são coisas aí da gente pensar. Gente, que delícia! Acabou, né? Acabou o nosso tempo. Não dá pra gente prosear mais um pouquinho? Mais um tiquinho? Não? Eu adoro esse tema. Adorei, doutora Poliana. Muito obrigada. Imagina. Espero de verdade, do fundo do coração, que você volte pra gente falar mais sobre esse tema, porque eu acho que é o momento e eu acho que a gente tem que trazer essa consciência
para as mulheres que estão aí toda, como diria minha avó, desenchavida. Vocês conhecem essa palavra? É tristinha, gente. Porque tá se achando mais velha, tá se achando... tá? Eu espero que realmente, do fundo do meu coração, tenha sido útil para você esse bate-papo e imensamente grata, doutora, pela tua participação. Foi incrível. Envelhecer faz parte da vida, faz parte do nosso ciclo da vida. A gente tem que aceitar o nosso ciclo, né? Assim, com respeito, né? A nossa vida. A alternativa a envelhecer, né, é a gente morrer antes de envelhecer. Então, assim, faz parte da vida. Não. É uma fase e a gente tem que viver essa fase da forma mais plena possível. Ai, que demais! Obrigada, doutora. Obrigada. Compromisso assumido. Volte, por favor. Voltarei. Ai, fico muito feliz. Obrigada mesmo, tá? E se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Vou te dar aí uma sugestão. Ativa o sininho, porque toda vez que a gente vier com tema novo, você vai ter aí o aviso para realmente poder acompanhar e entender melhor todos os caminhos, todas as possibilidades para que você se sinta bem, para que você fique bem. E não tenha vergonha dessas marquinhas que você tem aqui, não. Faz parte da sua história. Se você pode melhorar, e pode, porque inclusive a Perfeita Plástica te traz essa possibilidade, que aliás, gente, a Perfeita Plástica fica bem no centro ali, bem no centro de São Paulo, na Avenida Paulista, trazendo inclusive a possibilidade de fácil acesso, carro, metrô, ônibus, como você achar melhor. Do lado do metrô, né? Para você, de repente, ir lá, tomar um café, fazer uma avaliação, entender como é que funciona, ter esse apoio, esse acolhimento, esse abraço e aí sim escolher o que for melhor para que você possa seguir da melhor maneira possível, perfeitinha, do jeito que você é, melhorando a sua condição física, melhorando a sua condição mental, mas o melhor, te deixando bem. O que eu quero é que você fique bem, tá? Que você tenha responsabilidade em relação a quem você é. Não deixe absolutamente nada do outro, que não é seu, te atrapalhar nesse processo de autoconhecimento e de mudar toda essa história de atitude, tá bom? A gente se encontra no próximo Pod Perfeito, eu espero por vocês e de verdade, eu espero que você tenha entendido. Se você é 50 mais como eu, que você tenha entendido a importância de se olhar com mais carinho. Obrigada de novo, doutora. Beijo, gente. Até a próxima.